Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao Acervo Fantástico. Ouvintes que já conhecem a gente, né, sabem que estamos na nossa temporada de horror espacial. Este é o nosso segundo episódio da nossa série lidando com esse assunto, né? E hoje vamos falar de um filme meio controvertido, assim, meio polêmico, que foi meio mal recebido na época, mas virou um pouco cult hoje em dia, né? É o Alien 3, a sequência, né, da série que estamos gravando agora em 2024 e vai sair um filme novo, né? É uma franquia super bem sucedida, né? Mas esse episódio, esse terceiro filme, ele não teve uma recepção tão boa, né? Quando saiu e tal, mas a gente talvez não esteja de acordo, né? Com essa má fama, né? Mas antes de começar mesmo, deixa eu apresentar meus co-hosts aqui. Como sempre, grande Igor de Campos. Olá a todos e todas que estão nos escutando. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Grande Diego Nunes. Olá pessoal, tudo bem? Sou empolgado para o melhor episódio de todos os tempos da história do podcast. O melhor filme de tudo, que é Alien 3. Já estou com medo, já começou mal isso. Eu sou o Felipe Sobreiro e realmente, né, a gente colocou assim no nosso calendário assim, de emergência, porque o Diego assim, tava tendo um ataque, assim, não entendia por que não era um filme que todo mundo gostava, não sei o quê. Então a gente falou, não, bora conversar então sobre Alien 3, primeiro filme do David Fincher, né, de 92, um filme que teve 1 milhão de problemas para ser feito, né, a produção foi super conturbada, trocou de roteirista várias vezes e começou a ser filmado pelo Fincher sem o roteiro estar terminado totalmente, não foi uma bagunça, né? Qual é a história de vocês com ele? Vou perguntar assim pra gente lembrar, né? Filme de 92, acho que o Diego assistiu no cinema, talvez, não sei. Diego, você assistiu esse filme no cinema na época? Assisti, tinha 13 anos. E acho que eu assisti com meu pai, porque eu lembro que parte do meu encanto com esse filme, né, além de ter assistido nessa idade, né, quando você assiste filmes que te marcam, quando você tem 13 anos, 12, tudo, esses filmes ficam pra sempre, eu acho. Eu acho que tem muitos filmes meus favoritos, né, se colocar uma lista de 10 filmes favoritos do Diego, acho que uns 4 vai ser de 93 ou 92. Então, essa época marca muito. Né? E eu lembro que a empolgação do meu pai assistindo o filme, né, também me contaminou na época, no momento que eu assisti. E eu, junto com ele, a gente ficou muito enfeitiçado pelo filme, tanto pela atmosfera, quanto pelo ritmo dele, né? Pelos atores, pelas atuações, e especialmente pelo final, né? Pela sequência final de perseguição, de tentar atrair o alien, né? Para ele ficar dentro de um local onde vão jogar o chumbo quente, assim. Toda aquela sequência assim, muito impressionante. Porque a gente vinha de Alien 2 e Alien 1. E tanto um quanto o outro, a gente ainda estava meio assim, o Alien era meio devagar, meio lento, o suspense era muito baseado na sugestão e na figura do Alien. E esse filme, apesar dos efeitos digitais hoje em dia serem meio fracos, né? Claro, né? 23, né? O Alien é bem ágil, a gente vê ele correndo, vê se mexendo, se movimentando, então isso também me impressionou muito, né? Meio que a gente sempre sonha com um Alien realmente mais ágil, mais novo. Então, muitas coisas me impressionaram nesse filme, quando eu assisti pela primeira vez. E depois eu assisti esse filme muitas vezes na locadora. Eu aluguei esses filmes muitas vezes. Era como se fosse um filme conforto pra mim. Uma fonte de emoção, de thrill, que eu sabia que ia ter. Eu sempre soube apreciar o filme, sempre gostei de ver detalhes que eu não tinha visto antes. Então, inclusive eu sou tão apegado a essa primeira versão, quando eu assisti a segunda versão que fizeram agora, né, que é The Assembly Cut, uma coisa assim, que muda alguns aspectos da história e enriquece outros. Eu gosto muito dessa versão também, eu assisti agora no podcast, né, as duas versões, a versão lançada para o cinema e a versão depois refeita, reeditada, e eu apreciei as duas, e eu vi que a versão reeditada tem algumas riquezas interessantes, mas eu acho um filme que assim, eu consigo ver alguns problemas aqui e ali, né, de lógica, mas é tipo assim, eu acho que o fato de você não gostar desse filme mesmo, na época especialmente, eu acho que se apegaram muito a elogismos no roteiro, a furos, assim, entre aspas, que eu acho meio exagero, eu acho meio formalismo, preciosismo. O filme tem tantas outras qualidades. Igor, né, e a sua história com esse filme? Qualquer uma das versões dele? Minha história é um pouco parecida com a do Diego, né? No sentido que eu assisti esse filme quando ele foi lançado também. Só que eu não assisti esse filme no cinema. Agora eu não lembro por que eu não assisti esse filme no cinema. Questão de oportunidade, talvez, não sei.
Eu assisti esse filme quando ele chegou na locadora, aluguei o filme e assisti e gostei muito. E ainda gosto do filme, mas eu queria fazer também uma espécie de mission statement, né, de declaração dos objetivos da empresa aqui, mas assim, no meu caso, né, se aplicar a vocês, eu acho ótimo. Porque esse filme, assim, eu concordo com o Diego, eu acho que esses filmes que a gente assiste nessa idade, principalmente, né, nesse período em que você está saindo da infância, está entrando na adolescência, são filmes que eles, tendencialmente, eles te marcam muito. Né? E eu tenho filmes também que eu assisti mais ou menos nessa época, entre 1990 e 1995, 1996, que me marcaram muito. Né? Não sei se estariam todos assim, numa lista de 10 melhores filmes ou 25 melhores filmes que eu já assisti, mas assim, filmes que inevitavelmente e indubitavelmente, né, eles me marcaram bastante. Se não 10 melhores, 10 favoritos, né? Que é diferente, né? O filme ser favorito seu e ser o melhor filme na sua opinião, né? 10 favoritos. É quando eu falo assim, melhores filmes que eu assisti, assim, mas não que eu pretenda fazer uma lista assim, dos melhores filmes, teria que levar em consideração toda uma série de outros filmes que eu posso não ter assistido também. Então, melhores filmes que eu vi. Então, por exemplo, eu não sei se o Diego acha que o Alien 3 é um dos melhores filmes dele, na opinião dele, né? Mas eu acho que é um dos filmes favoritos dele, né? Que você pode gostar de um filme com altas falhas, assim, mas que ele é importante pra você meio que emocionalmente, né? Exatamente. É um dos meus filmes favoritos. Mas não acho ele os 10 melhores filmes que eu já vi na vida. Na verdade, eu nunca fiz essa diferenciação, não. Eu acho que o filme, pra ele ser um favorito meu, sabe? Eu defendo, eu procuro defender com certos critérios objetivos, né, na medida do possível. Se é que isso existe também, aí a gente vai entrar numa questão hermenêutica. O que é um critério objetivo de avaliação de filme a ponto de você querer... eu acho que a gente tá falando da mesma coisa. A gente tá falando da mesma coisa, só que eu usei a palavra melhores, você usa favoritos, mas a gente tá falando da mesma coisa. Então, eu sei que essa é uma época assim, muito sensível para as pessoas, especialmente para quem é cinéfilo, né? Assim, eu acho que é interessante ver quais são os filmes que você assistiu nessa época que ficaram. Né? Mas, então, dito isso, o meu mission statement, né, declaração dos objetivos da empresa, que é o seguinte, assim, eu sei que a indústria hoje se alimenta muito de nostalgia, a nostalgia que as pessoas têm por certas décadas que passaram. E eu só queria dizer que eu não me inscrevo nessa cultura, sabe, de acesso à nostalgia. Quero dizer que Alien 3 é um filme que eu adorava quando eu era moleque. Adorava esse filme. Assisti também várias vezes. Não assisti no cinema, né, como eu falei, né, mas assisti várias vezes em locadora. Sempre que ele passava na televisão eu assisti e tudo mais. Que não significa que eu tenho que falar coisas maravilhosas do filme agora. Eu acho que é um filme muito bom, né, em certos aspectos. Eu acho que tem outros aspectos que o filme envelheceu muito mal. E enquanto eu estava assistindo o filme, eu estava me perguntando assim, sabe, Alien 3, beleza, filme da minha infância, sabe? Mas ele ainda tem alguma relevância? Ele ainda é um filme assistível hoje em dia? Quer dizer, assistível ele obviamente é, né? Mas ele é um filme que ainda diz alguma coisa pra gente. Quanto tempo? Nossa, ele é de 92, então tô ficando velho, 32 anos depois, sabe? Será que ele ainda se sustenta? Sabe? Ainda causa algum tipo de impacto esse filme? E a minha resposta, em certos aspectos sim, outros aspectos não tanto. Sabe? Eu tenho uma opinião parecida com o que eu tive com Event Horizon, o Enigma do Horizonte, que é o filme que a gente falou no último episódio. É um filme que, me marcou na época, gostei de ter reassistido, acho que algumas coisas ainda ficam, sabe? Mas tem outras que, desculpe, nostalgia, mas nostalgia não sustenta a opinião que eu vou ter a respeito do filme hoje. Então, eu acho que a gente tem aí uma discussão boa assim pela frente. A gente tem então o Diego que sempre gostou, né? O Diego que talvez gostava mais e não gosta tanto. E eu sou talvez o terceira vertente aí, que eu nunca gostei muito desse filme, mas eu gostei mais agora. Eu só reassisti a versão Assembly Cut, né? Que eu acredito que já não é tão nova assim, né? Fizeram para um box set no começo dos anos 2000 e aí apareceram várias versões a mais, né? Tanto do primeiro, do segundo até o quarto, né? Eu lembro que a diferença do pai do Diego, por exemplo, meus pais foram assistir, só eles, né? Porque era um filme meio R-rated na época, assim, mais pra adulto. E eles voltaram, assim, falando mal pra caralho. Eles detestaram, assim, o filme. Especialmente porque eles eram muito fãs do primeiro, né? E esse terceiro filme, independentemente de todas as falhas que tem, a gente pode falar isso depois, né? Eu acho que ele é um filme super mórbido, né? Em comparação com o primeiro, que você se apega muito mais a cada personagem individualmente, né? E aqui parece que tem um monte de gente anônima morrendo, assim, né? E o segundo é mais um filme de ação, anos 80, assim, emocionante. Esse aqui não, um filme meio... Eu até tava pensando agora, enquanto eu assistia dessa última vez, né? Como esses 3 primeiros Aliens, né? Dessa trilogia inicial, eles são super indicativos de cada década na qual eles saíram, né? O primeiro dos anos 70, né? New Hollywood.
Por mais que não seja um filme produzido na Inglaterra, né? Pequeno, assim, um terror super mais feito à mão, quase, assim, super bacana. O segundo já é um filme de ação nos 80, Rambo, assim, todo mundo com metralhadoras explodindo e tal. E esse terceiro filme já é meio grunge, assim, meio Nine Inch Nails. O filme todo marrom, o filme todo meio depressivo, assim, meio pra baixo, né? Todo mundo com o cabelo rapado, né? É um filme meio você sente aquela vibe daquela época, né? Então, nesse sentido, esses são muito bons retratos, né? Dos anos 70, 80 e 90, né? Eu tive exatamente a mesma expressão estética, assim, sabe? Eu achei parecido com o clipe do Nine Inch Nails, especificamente o clipe do Closer, né? Essa imagem meio... essa cinematografia meio amarelada, meio sépia, né? Que dá um tom meio doentio, assim, sabe? Uma coisa meio febre amarela. Meio cor de ferrugem, né? E é um pessoal branco, todo meio carecas e tudo, parece realmente um clipe, assim, né? E que o Fincher era ele veio de fazer clipes, então tem tudo a ver, né? Mas eu achei muito interessante nesse sentido, não? Um filme que é já mais grunge demais, mas, sabe, meio... Não é um filme que não é nem emocionante que nem o segundo, e não tem aquele suspense clássico do primeiro, né? Então, eu fiquei... Mas mesmo assim, eventualmente eu vi, né? Eu vi a versão de VHS, e realmente não me tocou muito, assim. Eu achei interessante e tal, algumas cenas, mas eu até ia perguntar isso pra vocês, né? O que esse filme faz que os outros dois não fizeram, né? Pra que ele foi feito, basicamente, né? Mas deixa eu então fazer um apanhado rápido aqui da história, e aí a gente começa a falar realmente das opiniões e tal. Esse terceiro Alien, outro elemento que inclusive minha mãe detestou foi que ele meio que apaga tudo o que o filme 2 deixa, né? Os cabos no final, né? Tem 3 sobreviventes e tal, não sei o quê. Aí esse filme começa, não. Todo mundo morreu, até o robô, exceto a Ripley, e ela cai num planeta prisão, onde tem uma praga de piolhos gigantes, então todo mundo tem que rapar o cabelo, usar aquelas roupas assim, né, tudo meio rústico, um ambiente industrial. Ela é resgatada lá, eventualmente a grande empresa, né, a Weyland-Yutani vai buscar ela, né, mas enquanto isso ela tem que lidar com aquele ambiente, né, prisão / fábrica, né, de extração de minério, um planeta assim, onde só tem aqueles prisioneiros que eles andam livres, né, porque eles não têm como fugir de lá. E aí, eventualmente a gente descobre que tinha um alien sobrevivente na nave que saiu e tá começando a atacar o pessoal, né, aí o pessoal vai morrendo lentamente, assim, mortes super violentas, assim, pelo menos na versão que eu vi no Assembly Cut. É o mais gore dos 3 primeiros aliens. E ela tá se sentindo mal, ela acredita porque ela tava nesse sono stasis, né, que eles fazem nesse filme de ficção científica, né, que a pessoa tem que ficar dormindo lá na sua cápsula. Mas não, ela descobre que na verdade ela também está carregando um alien, né, uma rainha alien, né. Aí o pessoal da empresa chega lá, eles fazem uns planos entre os prisioneiros que não têm armas, né, porque eles estão soltos, não tem nem guardas, né, para tentar pegar o alien, prender ele de alguma maneira e tal. Aí eles conseguem fazer uma armadilha, que nem o Diego mencionou, né? Cobrir ele de chumbo derretido, ele acaba explodindo e tal. Só que a empresa tá lá porque eles querem tirar esse alien de dentro da Ripley, Sigourney Weaver, né? Com todos os filmes. E ela não, ela consegue fugir deles e se suicida na cena final do filme, né? É um sacrifício para evitar que esse monstro, que desde o primeiro filme a empresa tá querendo resgatar para usar como uma arma, para fazer alguma coisa, ela não deixa e ela se sacrifica, né? Então é um filme que claramente meio que tenta encerrar essa trilogia Alien, né? A Ripley morre sem dúvida nenhuma no final, né? E aí, eventualmente, nos outros filmes a gente descobre, né, do Janet que, né, foi clonado e não sei o quê, porque a roda do dinheiro precisa seguir girando, né? Então não podia matar totalmente ela. Mas esse é, para todos os efeitos, né, o final da série Alien, né? A Ripley que inaugurou o primeiro filme, 15 anos depois, e encerraria, né? Eu queria perguntar então para vocês, né? O que esse filme faz que os outros dois não fazem, né? Se você diz, precisamos fazer um terceiro Alien, o que esse filme tá te dando que já não foi feito, né? Não é um pouco de repetição? Porque me lembra muito o primeiro filme, né? Que não é um filme ultra militarizado, né? São pessoas desarmadas lidando com essa criatura que vai matando um por um. No final, ela consegue fugir, né? A Ripley. Nesse aqui também um pouco de novo, né? De novo, o bicho matando um por um e tal. Aí fica repetindo até que eles conseguem derrotar o monstro, né? Já o segundo filme, por exemplo, o enfoque é outro, né? Um filme bem mais de ação. Então tem 500 aliens e tem tiroteios e tal. Tem alguns dos elementos do primeiro, mas tem um novo ponto de vista, né?
Esse aqui meio que retoma o primeiro, mas, né, e aí, pra quê? Só pra encerrar a história? Não sei. Esse tom meio mórbido, né, que eu mencionei, né, que é um filme meio sem esperança, né, um filme que todo mundo é prisioneiro numa cadeia, e todo mundo morrendo, umas mortes brutais, assim, ninguém pode se defender de nada. É realmente um filme meio grunge mesmo, né, meio gótico quase. Nesse sentido, eu acho que o Igor aprecia esse elemento, pelo menos, eu acredito. Né? Esse elemento eu gosto muito do filme. Esse elemento me deu muito prazer. Porque esse filme, ele se passa, né, nesse planeta, que é uma colônia penal, né, infestada, né, de piolhos, aliás, infestadas de bicho, né, tem uns insetos gigantes lá que vira e mexe aparecem, né? Então essa ideia de infestação, de contaminação, e como eu já falei antes, assim, dessa fotografia meio amarelada, sabe, deixa tudo, né, assim, sabe, não só os atores, mas até os cenários também, assim, sabe, com um aspecto meio doentio, né, como se estivesse todo mundo doente, né, ou contaminado, contagiado por alguma coisa. Isso é um elemento que eu gostei muito. Eu tento gostar muito assim, tipo, esse é um alien meio gótico, né? O fato dele se passar assim, sabe, dentro dessa comunidade, que é quase como uma comunidade de monges, né? Porque é uma colônia penal, mas ao mesmo tempo dá a entender que aquelas pessoas, elas optaram por estar lá porque houve a opção do planeta ser evacuado, né? E a empresa ou a companhia, né, reutilizar aquelas instalações para alguma outra coisa, mas não, teve um grupo de prisioneiros que decidiu, não, a gente quer continuar aqui, sabe? E eles formam uma espécie de seita, né? Assim, uma espécie de grupo religioso, né? Eu falo seita porque assim, parece que não é uma religião muito hegemônica, assim, tipo, é uma seita dentro do cristianismo, mas com toques messiânicos e apocalípticos. Isso eu achei interessantíssimo, sabe? Uhum. E aí, tá. Realmente isso é uma coisa que é nova, o Alien, né? Esse elemento religioso, né? E aí tá, críticas que eu tenho a fazer. Isso é uma das coisas mais interessantes do filme. Eu acho que o filme, ele ganha força, esse filme especificamente, o Alien 3, ele ganha força justamente naquilo em que ele difere dos outros filmes anteriores, sabe? Eu acho ousada essa proposta que ele tem logo na primeira parte do filme, que é, olha, vamos matar os outros filmes, né? Vamos começar de novo. Esse filme, ele é uma coisa própria em si mesmo, sabe? Vamos fazer uma coisa única, ao invés de simplesmente uma continuação. Nos momentos em que o Alien 3 ele consegue fazer isso, ele ganha uma identidade própria, que eu acho muito interessante. Eu acho que ele está nesses elementos, sabe? Nesse aspecto gótico do cenário, nesses elementos religiosos que aparecem, inclusive na excelente trilha sonora do Elliot Rosenthal, aquela cena do sepultamento, né, do personagem do Michael Biehn, do personagem da menina, eu esqueci o nome da atriz que faz a menina, sabe? A cena em que os corpos deles são cremados e ao mesmo tempo você tem, né, o alien nascendo do cachorro, né, surgindo, e você tem aquele discurso, né, religioso, sabe, de que cada morte traz em si um renascimento, a esperança de um renascimento. Uau! Isso para mim é uma das melhores cenas e uma das melhores sequências do filme. E é isso que eu acho que dá a identidade desse Alien 3. Quando ele deveria ser mais investido nesse tipo de cena, para ele ser um filme assim, sabe, totalmente excelente, na minha opinião. Mas o que acontece? Ele vai perdendo esses elementos eles vão sendo diluídos, né, ao longo do filme. Então, assim, naquilo que eu coloquei aqui como sendo as terceiras e as quartas partes do filme, que é o momento em que a terceira parte do filme, que é quando o momento do personagem do Brian Glover, né, que é o administrador geral, né, dessa colônia penal, né, quando ele é finalmente pego, e aí os detentos eles caem em si e falam, nossa, a gente tá com um problema aqui, a gente tem que enfrentar esse monstro, eles começam a se organizar, e a última sequência final, em que eles tentam prender aquele monstro numa espécie de labirinto, de túneis, para que, né, eles joguem... O que eles têm que jogar? Chumbo nele? Chumbo. Literalmente, eles têm que mandar chumbo nele. Eu não vou dizer que é ruim, mas é a parte mais desinteressante do filme, na minha opinião. Assim, é como se todas as melhores cenas do filme, as melhores ideias do filme, as melhores interpretações do filme tivessem nas primeiras partes do filme, assim, mais ou menos até os primeiros 58 minutos do filme. Tudo de bom que o filme tem, tudo de novo, tudo de inovador, tudo de de diferente que esse filme tem na primeira parte do filme. O resto do filme é meio que encheção. É meio que uma série de sequências de ação e tensão, pré-sequência de ação, que, como eu falei, assim, a gente tem que levar em consideração que esse é o primeiro filme do David Fincher. Então, pra mim, ficou meio evidente, assim, sabe? Tipo, ele ainda não era um craque em cenas de ação nesse filme. Ele já era um ótimo diretor de atores. Inclusive, eu acho que esse é um dos fortes do filme, assim, sabe? Esse filme tem vários closes nos atores, vários closes no Charles Dance, na Sigourney Weaver, mesmo nos atores... mais coadjuvantes. É como se ele tivesse o tempo todo querendo captar a emoção, né, daqueles personagens. Mesmo que você não saiba direito quem eles são. E eu também concordo com você, Felipe. Assim, sabe? Tipo, é muita gente morrendo e você fica meio que anestesiado depois de uma certa hora. Beleza. Sabe? Tipo, mais um careca morreu. E daí?
Sendo que no primeiro filme você sentia mais a morte dos personagens, você tinha uma relação. Esse filme não, sabe? Tipo, o careca número 1, careca número 2, careca número 3, careca número 25, sabe? Um morrendo atrás do outro, e aí? Beleza, caguei pra isso. Eu acho que ele não apresenta os personagens muito bem. Alguns personagens são bons, mas outros não estão muito bem. E eu acho que ele peca nessa... Quando ele tenta ser um filme de ação, ele peca um pouquinho. Quando ele é um filme de suspense, mistério e de relações entre pessoas, ele é mais interessante. Mas eu acho que o Diego ele discorda disso que ele está falando. Eu tenho certeza que ele vai meter o pau. Não discordo totalmente, sabe? Eu acho que um defeito do filme, eu mesmo vejo, essa questão do filme ter tantos personagens, né? E ele não ter tempo de desenvolver todos eles. Então, no final, quando morre o Kevin, o Gregor e vários desses, né? E você não sabe nem quem é o nome, né? Você escuta eles chamando um pro outro, né? Kevin, Gregor, não sei o quê. E você, quem que está falando? Quem são esses? David, não sei o quê, sabe? Aí... O Gunny Locke morre e eu nem percebi também. O Paul McCann. Então é um erro da versão do cinema, né? Quando que ele morre? Eu ia perguntar isso pra vocês, porque na versão que eu vi do Assembly Cut, eles desenvolveram especificamente ele como um personagem que causa o final do filme. Que eu acho que no filme original que eu vi, não tinha, ele meio que sumia do filme, não é? A grande vantagem do Assembly Cut é essa. Eu acho que é um absurdo que o Igor não tenha visto, porque eu sei que o Igor é fã do ator que faz o Prisioneiro Golic, que é o Paul McGann, que fez With Nail and I, e junto com Richard E. Grant. Então, e a grande qualidade, eu acho, do Assembly Cut, né, que é bem mais desenvolvimento do personagem do Prisioneiro Golic, né, que ele é doidão, louco, fudido, ninguém gosta dele, sabe? Os outros prisioneiros que são criminosos assim de alto nível, todos odeiam ele, têm medo dele, assim. Ele é o mais doido dele. É o mais psicótico, assim. Mas também inocente, meio criança, meio infantil. Então ele é bem mais desenvolvido nessa segunda edição, e é realmente a grande qualidade do filme, né? E ele tem um papel fundamental nessa Assembly Cut, que o Igor não viu, que naquela sequência em que tudo explode nos túneis, eles tentam atrair o Alien para entrar dentro de um lixo tóxico, de um salão de lixo tóxico, que não tem lixo tóxico, e nessa segunda edição, o Alien entra nessa sala, e eles, no fundo, tudo explode, um monte de gente morre, mas ele acaba entrando. Aquele... O Holt McCallany entra lá e o Alien entra atrás dele e ele fecha, assim. E aí depois, o Golic, ele foge da enfermaria, porque ele viu o dragão, ele tem uma fascinação meio religiosa com esse dragão, que ele viu o dragão. E aí ele vai, ele abre, ele libera a porta pro Alien sair e mata ele, claro. Ele queria conversar com o Alien, queria falar, Alien, me diz o que eu tenho que fazer agora. Ele tava, assim, realmente meio fascinado, maluco. E ele que solta o Alien no meio do filme, né? E aí a gente vê que ele morre, que o Alien sai e aí ele é assassinado, lógico, o Alien come ele vivo. Então a gente sabe o destino dele nessa Assembly Cut, que realmente recupera isso, porque realmente na versão original ele simplesmente desaparece de cena. É um grande defeito. Mas o que eu vou discordar do Igor, essa sequência de ação no final, a minha opinião, eu sei que é muito pessoal e tal, eu acho ela altamente eficiente, altíssima qualidade. Eu acho que é parecido com o que foi feito antes. Eu concordo com o Igor que não é original. Eu concordo muito com o Igor quando ele fala que a primeira metade do filme é uma metade muito forte do filme, porque é a metade do filme que realmente tem uma identidade própria. A relação dela com o médico, né, com Charles Dance. A ideia esse personagem do pastor, do Charles S. Dutton, é fantástica, sabe? A cena dele, a cena que o Igor mencionou do discurso, né, quando eles jogam os porcos na fornalha, e aquele discurso e um cachorro dando a luz ao Alien, eu acho maravilhosa também essa cena, assim, até hoje eu me arrepio, já vi 20 vezes. Eu tô falando como o Igor, né, que ele tinha uma nostalgia, mas depois que ele viu agora, ele não achou, assim, ele viu muitas falhas dessa edição, desse corte original dele. Eu sou ao contrário, né, porque eu ouvi primeiro o original, um pouco depois que ele saiu, e eu vi muitas dessas falhas, na história meio... Você sente que realmente é uma história meio estranha, meio quebrada. Mas agora que eu vi a versão reeditada, é que eu gostei mais do filme, eu achei que é bem melhor do que eu imaginava, então eu queria até deixar a dica pro Igor, né, assistir depois esse corte Assembly, porque tudo que você gostou do filme tem mais. Eu acho que todos esses aspectos que você falou é expandido e melhorado no filme. Tanto é que o filme antigo, eu sinto que ele é muito enrolado. Esse filme, a reedição, ele é mais comprido, mas eu sinto que ele se mexe melhor. Eu senti menos a enrolação. Então é uma dica que fica. Exatamente isso, né? Então, realmente, a versão final, que o estúdio deve ter mexido muito, deve ter influenciado muito essa edição final, ela é meio apressada, é corrida, sem dúvida, né? Você vê a Assembly Cut, você percebe claramente que a versão entregue para o cinema foi uma versão meio corrida, meio cortada demais. Então, de fato,
Tem que assistir as duas versões. Mas o que eu ia discordar é o seguinte, eu acho que a cena de perseguição, de ação, enfim, ela trabalha muito a questão que não é original, de fato. Mas essa questão de que no Alien 1 e 2, que essa questão que me fascinou muito, me deu muito pesadelo, foi essa questão que o Alien é uma criatura que é absolutamente invulnerável e invencível. Se você se depara com ela, se ela está na sua frente, a sua vida acabou. Não tem negociação, não tem escapatória, não tem chance de você ganhar na luta. Não tem. Se ele apareceu para você, acabou. Então, eu acho que essa cena final, ela capitaliza muito isso. E capitaliza muito esse sentido todo do filme, que o filme é todo imbuído de um fatalismo, um niilismo, uma tristeza, uma depressão dos anos 90. E eu acho que o Alien é uma criatura excelente para esse tipo de filme. Perfeita, porque ela encapsula a morte, certa, a ameaça absoluta, o medo total. Porque realmente é uma criatura invencível ali. Então eu acho excelente. Eu acho que realmente coroa, o final do filme coroa isso tudo, todas essas ideias, com essa perseguição e a morte de um por um, mesmo que seja realmente um personagem que a gente não conhece muito bem, e aí a gente fica meio trivial. Eu acho que coroa realmente esse poder, esse encanto que o Alien tem de ser criatura imortal, que vai te perseguir, nunca vai parar, e nunca vai desistir, nunca não tem negociação. É unstoppable, imparável. Tá bem claro então para os ouvintes, né? Se você estiver andando na rua e tiver um alien, acabou. É o fim. Ele não vai parar, ele não vai descansar. Você chegou no fim da sua vida. Então, ouvintes, fiquem sabendo, após essa declaração assim, bem emotiva aqui do Diego, encontrou o alien, saiba que já era. Sonhei muito com o alien me perseguindo. Tive muitos sonhos com isso. É uma coisa pessoal minha, porque realmente... não sei se vocês, ouvintes, têm esse tipo de sonho também, onde tem algo perseguindo, e você foge, e sempre tem esse sentimento de que nunca acabou, de que está sempre algum corredor atrás ali, é sempre a espreita, e você corre meio que em círculo, e aí o sonho termina, ou termina com você encontrando a criatura que está te perseguindo, ou acaba simplesmente porque acaba. Eu acho que o Alien é uma criatura que alimenta esse tipo de sonho muito bem. Acho que os ouvintes não têm esses sonhos, não. Acho que os ouvintes são pessoas assim, muito sãs, saudáveis, mentalmente saudáveis. Assim. Eu acho que justamente eles escutam esse podcast para ter um contato assim, sabe, com a doença mental, né, para saber como é que é a cabeça de gente doida. Deixa eu só mencionar que, para meio que responder aquilo que eu mencionei, né, que o que esse filme tem de diferente dos outros dois, né? Isso que o Diego falou, né, esse aspecto niilista, né? É legal que se contrapõe muito com o do segundo filme do James Cameron, né, que é um filme da época do Ronald Reagan, né? América, né, meio que energizada, né? Militarizada. Eles matam 5.000 aliens nesse filme, né? Então não é tão... Eles acabam perdendo, né? É uma morte meio... É um final inevitável, mas tem essa luta e tal, que nesse aqui é inútil, né? E a diferença do primeiro, né? Onde tem todo aquele mistério de o que é o alien, você nunca vê direito ele e tal. Eu acho que aqui no terceiro, você já tá familiarizado com a morte, né? Você já sabe o que é. Tanto é que tem muito que não tem no primeiro, né? Que é esse Alien Cam, né? Que é o que eu acho que alimenta essa paranoia, esse pesadelo do Diego, né? Que é você acompanhar a visão do Alien, né? E é uma jogada muito do Fincher, né? Que é um diretor super visual e super ligado ele controla muito o movimento da câmera dele. Você vê cada vez mais sutil à medida que ele vai avançando, né? Por exemplo, nesse The Killer recente da Netflix, é super sutil. Mas você pode ficar um ano ali analisando por que ele moveu a câmera assim, assado. Então já tem isso um pouco no Alien, né? Então tem aquelas sequências do Alien, do pessoal fugindo dele, que é até meio repetitivo, mas é ele brincando com isso, né? Com o Alien subindo pela parede, descendo pelo teto, e a porta fecha, né? E você acompanha, você já sabe, você já tá completamente consciente do que vai matar você, e você tá meio que acompanhando a morte, né, indo atrás de você. Você não tá, você como protagonista, sem saber o que tá acontecendo, né? Nos anos 80, engraçado, você falou isso tudo que eu concordo, e é um filme que tem um monte de senso de humor, típico dos anos 80. Tem um monte de falas engraçadinhas. Tem o personagem do Bill Paxton, né? Que é todo metido a engraçado, palhaço, né? E meio bully. Tem alívio cômico, né? Tem alívio cômico, não tem nesse filme, né? Esse terceiro. E esse filme, ele é totalmente dark e sombrio. Ele não tem senso de humor nenhum, zero. Inclusive o sexo no filme não aparece e é totalmente asséptico. Aquela relação dela com o médico, assim, não sei nem como é que eles transaram ou não. Assim. É tão fria, né? Tão distante. E aí ele fala, né, bem inglês, bem britânico, né? I really appreciate your affections. Eu acho que é a fala mais inglesa depois do sexo da história do cinema.
Fantástico. Eu ia mencionar isso, né? É frieza, né? Essa é uma diferença que não tem nos outros dois filmes, né? No primeiro é um filme super-humano, né? É super-humano, é suspense, tem mortes e tal. Mas você tá super ligado aos personagens. É um filme de personagens. O segundo tem muito senso de humor, tem ação, emoção. Esse é um filme frio, deprê nesse sentido também, né? É um filme mais apagado emocionalmente dos três, né? Então eu acho que também por isso que a crítica meio que ficou meio... além desses defeitos todos, né? Que é o que o Igor, por exemplo, curte, né? Esse aspecto mais meio gótico, meio deprimente do filme, né? Meio grunge, assim. Eu acho que isso é uma grande diferença também, né? Esse sabor, assim, do filme. É porque eu era um adolescente, assim, sabe? Meio gótico, meio deprimido, meio grunge, sabe? Então, assim, esse filme, ele... esteticamente, esse filme, ele ainda me apetece muito, assim, sabe? Não tem nenhuma reserva ou reclamação, ou mesmo crítica a fazer, assim, sabe? Nesse sentido, sim, assim, sabe? Tipo, eu caio totalmente nesse funil da nostalgia, assim, sabe? Porque esse filme me remete a uma época que era deprimentemente muito satisfatória para mim, sabe? do ponto de vista estético, sabe? Tipo, eu gostava muito dessas coisas e ainda gosto, sabe? Tipo, isso ainda tem uma ressonância na minha vida. Agora, nossa, tanta coisa para comentar sobre o que vocês falaram, assim, sabe? Eu concordo com o Diego, assim, sabe? Eu acho que tem esse aspecto da inevitabilidade da morte, sabe? Que esse filme ele traz, né, de uma forma muito contundente, isso é muito interessante, assim, sabe? Mas eu tenho que dizer que esse mesmo tema já estava, principalmente no primeiro filme, já estava nos outros filmes. Então, assim, sabe? Não foi também... É bom, como eu falei para vocês, eu não acho ruim, eu só acho não tão interessante quanto as primeiras partes do filme. Tem um outro aspecto interessante, assim, sabe? Que eu acho que aparece mais, sabe, nesse filme, aparece bem mais, que a gente ainda não falou sobre ele, que é uma questão, sabe, são questões relacionadas à maternidade e questões relacionadas à feminilidade, que eu acho que isso não tem como passar despercebido, assim, sabe? Tipo, a Ripley é a única personagem feminina num mundo eminentemente masculino. E, de certa forma, isso estava presente nos outros filmes também, mas isso nunca foi tão bem explorado quanto nesse terceiro filme. Então, acho que nesse filme isso fica mais explícito. O que é isso, sabe? Você ser uma mulher num ambiente, sabe, totalmente cercado de homens. No primeiro filme, porque havia aquela missão que eu nem lembro desse aspecto do primeiro filme. De repente vocês podem me lembrar cada vez. Qual que era a missão mesmo? Era uma missão exploratória? Era uma expedição exploratória? Eles eram mineiros, tipo caminhoneiros espaciais carregando minério de volta para a Terra ou para algum planeta, assim. Eles sabem um SOS de um planeta distante ali que eles têm que ir lá ver. São obrigados por lei a descobrir o que é o SOS. Para ver se tem sobrevivido. Mas eles não são cientistas nem nada, né? Mas eles não são cientistas, é isso que eu tô querendo dizer. Sabe? Eles não foram, não é que nem no Enigma do Horizonte, que eles foram para o espaço para ver o que era esse sinal. Eles já estavam lá cumprindo alguma outra missão. Então, não era uma missão exploratória, mas era uma grande transportadora. Né? Era um grande caminhão de carga espacial. Então era Ripley em meio aos caminhoneiros. Aí no segundo filme é Ripley em meio aos militares. E agora o terceiro filme é Ripley em meio os presidiários, né? A gente sabe que eles são prisioneiros presidiários, mas ao mesmo tempo, assim, sabe, tipo, o que eu gosto desses presidiários é que eles formam uma espécie de comunidade religiosa, né, uma seita nesse planeta. O que deixa eles, assim, quase como, sabe, entre prisioneiros internos e monges também. Inclusive, eu acho que essa era a ideia original do roteiro do Vincent Price. E eu queria fazer uma pergunta para vocês. Como é que vocês veem essa questão? Porque a gente, nos outros filmes, a gente até pode ficar sem falar sobre isso. Né? Mas nesse filme é bem claro. O que significa, sabe, ser uma mulher, né, no meio de tantos homens? O que esse filme está querendo dizer nesse sentido? Porque eu acho que ele tem uma coisa a dizer. Mas eu queria saber de vocês primeiro. Acho que reforçou assim o que ela sempre fez, né? Que a Ripley nos 3 filmes ela é sempre meio que a voz da razão, né? No primeiro filme ela que insiste em que não seja recebido de volta, né? O cara infectado. Aí depois no segundo eles querem lá no planeta, naquela missão militarizada e tal. Ela insiste que não, mas ela acaba cedendo. E nessa última vez também é a mesma coisa, né? Ela como mulher é a única fonte de algum conhecimento ali. Que eles estão nesse mundo meio sem rumo, né? Tem esse elemento religioso lá meio de reformação dos prisioneiros, né, de criação de uma irmandade e tal, mas eles não têm conhecimento nenhum, né, e ela sempre traz o conhecimento para dentro da história no Alien, né, essa aqui é meio que a missão repetitiva dela, né, na minha opinião, não sei. Além disso, isso é claro, né, ela é a voz da razão em todos os filmes, sem dúvida, e aí só no final do filme que eu vou começar a escutá-la. No final desse filme, por exemplo, inclusive ela vira líder, elas até pedem para ela ser a líder, que é a única que tem experiência militar. Mas eu acho que tem um outro aspecto, não sei se é o mesmo que eu vi, que ela carrega a criatura dentro dela, né? Então ela é a mãe, ela tanto traz a criatura que entra dentro do cachorro ou do boi,
dependendo da versão que você assiste, e se transforma num monstro, né, no Alien mesmo, tanto quanto a Alien Rainha que está dentro da barriga dela. Então eu acho que esse filme não trabalhou isso muito explicitamente, mas acho que a personagem da Ripley é interessante nesse filme, que ela carrega muita culpa, porque ela está trazendo o Alien para esse planeta, para essa comunidade. Ela está trazendo... É o filho dela, ela é parte da família agora, né? Uma linha do filme, né? Uma fala do filme. Fala, now I'm part of the family. Agora eu sou da família. Então inclusive tem 2 cenas, uma fora da câmera e uma dentro da câmera, que o Alien encontra com ela, né? E ele não faz nada. Com prova de que ele está protegendo a família, que o Alien sabe que tem uma criatura dentro dela. A imagem mais famosa do filme de longe é aquela que ela tá na enfermaria e o Alien chega até ela assim, na cara dela e dá uma farejada e vai embora, né? Eu adoro essa cena. Até hoje eu fico arrepiado. Ele reconhece que ela tá grávida do Alien, né? Isso deixa ela meio que protegida, né? Tem um grande embate no filme que é isso, né? Que tem uma parte dos prisioneiros, especialmente a chefia, assim, o 85 especialmente, eles estão falando por que a gente não espera a equipe da empresa chegar para eles virem com armas e matar esse alienígena? Então, por que a gente tem que ir lá enfrentar esse bicho sem nada, sem arma, sem porra nenhuma, sabe? E vai um monte de gente morrer. E ela sempre explicando, não, esse bicho tem que morrer, ele não pode continuar aqui. E, inclusive, o que está dentro de mim, eu quero que você... Ela pede pro pastor, né? Eu quero que você me mate depois, essa criatura não pode sobreviver, ela pode acabar com o nosso planeta, com o universo, não sei o quê. Aí você pensa até pouco exagero. Mas eu acho que a personagem da Ripley, ela carrega uma culpa de que ela traz essa criatura e ela é responsável por tudo que está acontecendo ali. Uhum. Nesse ponto também é bem diferente dos outros dois, né? Dos primeiros 2 filmes, né? Que ela é a voz da razão, ela quer fugir dessa situação, mas nesse terceiro não. Agora quem tá trazendo a desgraça é ela, né? É que a tragédia, né? Que o filme é como se fosse uma tragédia, né? Ela carrega o Alien dentro dela, então é trágico pra ela, quando ela descobre, né? Então tem um reconhecimento, ela descobre que tem um alienígena dentro dela. A vida dela tem minutos ainda, tem alguns... A vida dela tá contada em dias, talvez, horas. E ela sabe que todo mundo também tá com as horas contadas. Então é meio que se carregar um peso, né, de uma catástrofe. Que é simbolicamente uma gravidez, né? Você está responsável por essa vida que vem, que pode ser, né, uma tragédia para outros. Acho que vocês trouxeram esses temas que eu ia trazer também. Assim, eu acho que existe uma questão de uma maternidade não realizada, né, na Ripley. Não tanto assim na Ripley que aparece no primeiro filme, mas mais, assim, não que o primeiro filme não trate de maternidade, ela trata, mas assim, ela trata de uma forma que eu acho bem interessante, pelo menos assim, sabe, uma inversão de gêneros, né, assim, sabe, quem é a mãe no primeiro filme é um personagem masculino. Aliás, já foi notado, né, por outros críticos que existe essa inversão de papéis de gênero, inclusive, no primeiro filme. Tanto é que você tem personagens masculinos que têm nomes femininos, né, Dallas, né, e você tem personagens femininas que têm nomes masculinos. Ripley é um nome masculino, né, e é o nome da personagem da Sigourney Weaver. Essa inversão de gêneros aparece no primeiro filme. Isso aparece um pouco no segundo filme, mas eu teria que assistir para lembrar direito, né, dessas nuances, mas isso não está muito claro agora na minha cabeça. Mas isso está muito presente agora no terceiro filme, assim, ou seja, essa questão da maternidade do monstro, né, quem dá origem ao monstro, né, e é ela. Isso começou no segundo filme, né, com a personagem da Newt, que a Ripley adota como sendo a filha dela, e ela sente a morte da Newt no começo do Alien 3 como sendo a morte da própria filha. Você vê a reação emocional que ela tem. Em uma outra cena que eu acho que também é uma das grandes cenas do filme, que é a cena da autópsia. É uma cena de autópsia, mas que ela é feita praticamente só em poses, né? Você não vê a autópsia de fato, você vê a reação das pessoas à autópsia. Eu achei isso fantástico. E a cara da menina, né? É bem horrível, né? Levemente você vê a cara da menina, assim, mas o principal é a reação da Ripley e a reação do personagem do Charles Dance, que também é um ator muito bom, que está muito bem nesse filme. Inclusive, para ouvintes mais jovens, né, Charles Dance é o do Game of Thrones, né? Ele é o patriarca lá da família da família Lannister. Dos Lannister, né? Ele é um super atorzão, faz tempo. Acho que foi o primeiro filme dele, foi esse que eu assisti, assim. E realmente, né, ela tem esse conhecimento dessa possível presença do alien, né, da criatura dentro da menina, mas ela não quer contar pra ele, né? Então ela faz ele fazer a autópsia e sem explicar por quê, e ele vai abrindo, e ela vai até que vê que realmente ela não tinha nada, né? Ela simplesmente só se afogou, a menina.
Sim. Mas e nesse filme agora ela finalmente cumpre, né, esse papel de mãe dela. Assim, ou seja, o papel de mãe dela foi cortado no meio do caminho porque, né, a Newt faleceu, morreu, tragicamente, mas ela volta a se colocar nesse papel de mãe, mas só que ela vai ser a mãe. Agora, é como se o filme dissesse, não, finalmente agora Ripley irá realizar esse papel de mãe dela, sabe? Só que ela vai ser a mãe de um alienígena. E eu achei interessante também porque, em pelo menos 2 ocasiões que eu lembro ao longo do filme, desse filme, Alien 3, há menção dela, alguém menciona se ela tem filhos, ou alguém menciona, você poderá voltar a ter uma vida normal depois, até ter filhos. Eu acho que isso aparece, inclusive, na última fala, ou nas últimas falas do personagem do Lance Henriksen, quando ele aparece naquela equipe de resgate. A gente veio aqui para salvar você, e depois disso você pode ter uma vida normal, ou seja, ter filhos. É como se o cumprimento desse papel de mãe fosse quase que uma obrigação, né, para você não tem filhos. E há uma estranheza nos novas, mas você não é casada, mas você não tem filhos, e não tem filhos, e é engraçado, assim, eu não sei qual é a mensagem exatamente que esse filme tenta passar pra gente, mas assim, a Ripley é uma personagem que não está ligada a nenhum homem específico. O único homem com quem ela se liga, eu acho que ao longo dos 3 filmes, é esse personagem do Charles Dance, mesmo assim como o Diego assinalou. É uma ligação meio fria, né, uma relação sexual meio fria, meio higiênica que eles têm, sabe? Então não pode dizer, a gente não tem como dizer que é uma ligação realmente emocional que eles têm, sabe? Ele morre e ela meio que, né, beleza, ele morreu, mais um careca que morreu aqui. Então é uma mulher sem um homem, né, na vida dela, e que no final do filme, até o final do filme, ela mostra, olha, eu não vou, meio que ela deixa isso como uma declaração, eu não vou cumprir esse papel de mãe, eu não vou dar a luz ao alien para que vocês fiquem com o monstrinho e estudem ele, façam o que ele quiser com ele, e eu também não quero, parece, assim, sabe, que não há muito interesse dela, assim, sabe, de voltar para a Terra, ou seja lá o que for, para ter uma vida normal e aí sim cumprir esse papel de mãe. Então parece que o filme ele é um pouco sobre essa recusa da Ripley em ser mãe, né, no final das contas. Ela tenta ser, mas não dá certo, e no final das contas ela recusa. E uma última coisa que eu quero falar também, que eu acho que o que diferencia essa Ripley das outras Ripleys, como vocês assinalaram, sabe, ela é a voz da razão, mas eu acho que ela tem um papel mais ativo nesse filme. Porque no primeiro filme, inclusive, uma das coisas que eu acho legais no primeiro filme é que não está muito claro quem é o protagonista do filme. Você acha, inclusive, que é o personagem do Tom Skerritt, que, desculpe o spoiler, mas morre no meio do filme, né? E você fica assim, meio que, porra, não é esse o cara que vai salvar o dia, mas ele é o líder dessa expedição, sei lá, é o capitão, sabe? Geralmente quem salva o dia é o capitão da nave, e o capitão da nave morreu agora, então quem é que vai salvar o dia agora? Então, ela é meio que uma espécie de final girl, né, no primeiro filme. No segundo filme, ela tá lá, mas ao mesmo tempo ela é a voz da razão. Ela é a voz da razão que ninguém quer ouvir. Ou seja, ela tem um papel, assim, na prática é como se ela tivesse um papel meio secundário. Ela tá lá, ela continua sendo a heroína do filme, mas ela não impulsiona a ação, ela não leva, ela não traz os acontecimentos pro filme. Sabe? Tipo, é uma outra galera com outros interesses que fazem com que as coisas aconteçam no filme. Nesse filme, não. Nesse filme, e aí que eu falo, esse aspecto religioso. E eu não vou ficar falando aqui da outra versão do filme. Assim, eu vou me fixar nesse filme. O que eu tenho para trabalhar esse filme é o que eu assisti. É o filme que eu acho que a maioria das pessoas assistiu no cinema. É esse filme. Esse aspecto religioso do filme que é, infelizmente, muito pouco explorado. Sabe? Que é, novamente, você tem essa comunidade monástica de homens, né, que inclusive chegaram a fazer literalmente um voto de celibato, segundo o personagem, um dos personagens, Morse, né, no começo do filme. Então você tem essa comunidade religiosa, e aí qual é a pior coisa que pode acontecer para uma comunidade religiosa? Para quem assiste esses filmes de monastério que se passam na Idade Média sabe. É quando chega uma mulher no meio. Essas mulheres, mas desde o livro Gênesis, essas mulheres só aparecem para causar problema. Meu Deus do céu. Chega o problema. E porque com a mulher vem... O que vem na cola da mulher? O demônio. E essa sacada que tem na fala do Gonny Locke, que eu achei assim, caralho, eu não lembrava disso. Putz, por que eles não exploram mais isso? Quando ele chama o alien de dragão, demônio, dragão, Idade Média, monges com medo do demônio, pessoas com medo do dragão. Poderia ser um puta de um drama medieval, num mosteiro. Esse aspecto, novamente, esse aspecto gótico do filme, eu acho maravilhoso, eu acho fantástico. E eu não vou ficar me repetindo aqui, mas eu tenho que dizer, infelizmente não é tão bem explorado nesse filme. Realmente seria interessante ver uma dos vários roteiros que foram, né, feitos e ignorados e reaproveitados. Teve até do William Gibson, também, que fez o Necromancer, né? Neuromancer. E tinha desses que eram literalmente monges mesmo, não era uma prisão, né? Eu acho que esse talvez é um filme super interessante que não foi feito, né? Que o alien podia ter sido visualizado, que nem o doido, né? O Golic
vê nesse filme inteiramente pelos personagens como algo realmente, uma figura demoníaca, né? Um castigo divino, né? Uma coisa que não é, realmente fica meio, não é claramente isso, que eles não estão nesse nível nesse filme do Alien, né? Eles não dizem, meu Deus, chegou a perdição aqui. Simbolicamente até que é, né? Mas poderia ter sido mais literal, teria sido um filme mais, né? Talvez interessante, né? Ou não sei. Mas realmente esse elemento da mulher chegando, inclusive no grosso do filme, né? Antes do Alien realmente matar o carcereiro lá, o chefe administrador da prisão, na frente de todo mundo, e aí eles verem que realmente tem aquele monstro lá matando eles, o drama do filme não tem nada a ver com Alien, né? É o fato que é uma comunidade de homens com esse voto de castidade, com esse cunho meio religioso, e todos com um histórico de violência, inclusive o próprio Charles Dutton, né, que tá ótimo como principal líder dos prisioneiros, que é meio que um pastor, né, que ele diz pra ela, você tá... ele fala pra ela quando ela aparece, eu sou um assassino, não sou um estuprador mesmo, né? Então todo mundo lá tem um lado, assim, super perigoso, né? E essa presença da mulher que gera essa instabilidade nesse começo do filme, né? Depois vira um filme de fugir do monstro, né? Esse aspecto que a gente estava falando, né? O que tem de interessante aqui que não tem nos outros é isso, né? É a própria presença da Ripley, que é um problema fudido, né? Até o Alien se manifestar. A diferença dos outros, né? Que os aliens estão... Ela tá imbuída no ambiente, né? Ou sem querer no primeiro, ou ela é arrastada no segundo, né? Ela é a primeira alienígena, a primeira invasora. Isso. É o que torna ela uma personagem trágica, né? Eu acho que esse filme, ele tem esse aspecto, né, de tragédia mesmo, assim, no sentido grego mesmo, vou falar. Assim, ela é uma personagem trágica, ela é uma personagem que carrega no bojo, né, literalmente, né, a semente da própria morte dela, sabe? E a morte da comunidade a qual ela vai pertencer, porque ela acaba se tornando, assim, essa parte daquela comunidade. Ela acaba se masculinizando também, né, para poder fazer parte, né, dessa seita. Claro que ela não é totalmente integrada, né, assim, mas há uma tentativa para que ela faça. Ela começa a vestir a roupa deles, né, ela raspa a cabeça como eles. Então existe uma masculinização dela, sabe? Um plano de masculinização, pelo menos, mas que é frustrado com a chegada dessa maternidade involuntária dela. Assim, ela vai ter que dar à luz, né, a um monstro, né? O Felipe, ele falou isso, assim, no começo desse episódio do podcast, que de fato, assim, a morte dela no final do terceiro filme não é qualquer morte, assim, é uma morte sacrificial. É um momento religioso, inclusive. A música, inclusive, é muito boa nesse sentido, porque ela aponta para esse sentimento. Sabe? O que a gente está testemunhando, o que a gente está vendo aqui, né, é um sacrifício religioso. Assim, é assim que nascem os santos, né? Santa Ripley nasce, né, se matou para que... Santa Helena, né? Ellen Ripley. Santa Helena se matou aqui para que a gente pudesse, né, continuar vivendo, né? E ela faz a posição de Cristo, né? Quando ela se joga de costas naquele metal derretido, né? Ela estende os braços e faz tipo uma cruz, né? Não, ela não estende os braços, não. Ela tá segurando o próprio coração. Não. Eu vou falar então agora. Que na versão do cinema, eles, por decisão dos produtores, eles fizeram o alienzinho saindo da barriga dela, literalmente, né? No filme original, ele sai da barriga. E na edição final do Assembly Cut, aprovada pelo diretor, não. Ela simplesmente abre os braços e cai de costas, e ela cai e morre e acaba. O alien não aparece, né? É um pouco mais sutil o final, e ela tá numa posição de cruz. Ela termina, então, numa posição crítica. Eu tô quase... Senhora, eu tô revoltado aqui, assim, sabe? Tipo, eu quero gravar esse episódio de novo. A gente vai gravar, então, esse episódio próximo final de semana. Eu vou assistir esse Assembly Cut, e a gente vai falar sobre esse filme. Porque esse filme que eu vi não é justo, não. Vocês estão falando de um filme que é muito bom, e eu não vi, e a gente tá aqui falando. Não, me recuso. Não tem o meu aval. Se esse episódio for pro ar, vai ser publicado no Spotify. Fiquem sabendo, ouvintes, eu não concordo. Eu quero o Assembly Cut desse episódio. Eu quero fazer o Assembly Cut. Esse aqui é a theatrical version do episódio do podcast da Vídeos. Me recuso. Não tem a minha assinatura. Não. Foi feito contra a minha vontade. Foi o estúdio quem pôs esse podcast. Qualquer coisa você assiste e você manda um áudio, a gente atrela ele no final do episódio. Olá, esse aqui é o Igor, eu assisti, aqui também minhas opiniões. Blá, blá, blá. Totalmente, fica sendo como é que é um blooper? Um bônus tipo no final do filme da Marvel, que o filme acaba e tem mais uma cena no final, assim, acaba o podcast e tem uma cena bônus lá do Igor dando a opinião dele. Depois dos créditos, tem minha voz assim, pois é, então assistiram em inglês, esse filme é do caralho, não tem nenhuma crítica a fazer, esse filme é uma obra-prima, nossa, não vi nenhum problema nesse filme, caralho, nossa, esse filme tem altos temas, isso que eu achei interessantíssimo.
Pois é, pessoal, essa foi a nossa conversa, né? Como a gente falou, né? Várias opiniões, né? Várias versões do filme, né? Fica pendente, o Igor ainda vai assistir depois esse corte especial que foi feito após o filme para poder ver se realmente ele gosta ou não do Alien 3. Eu sei que tem naquele box, né, da quadrilogia, né? Dá pra ver, não sei, tem várias maneiras de ver o filme, tanto o original quanto essa reedição, né? A minha recomendação pessoal é a reedição, que você fica mais rico e você pega um pouco mais desses personagens ao redor da Ripley, né? Antes da gente anunciar o nosso próximo filme, né? Queria pedir essas usuais dicas para os ouvintes. Diegão, o que você tem para recomendar para os ouvintes? Também eu resolvi escolher o filme hoje com base nessa minha história com o Alien 3. Um filme que eu também vi na mesma época, também no cinema, em 1992 ou 93. E é um filme também de criatura, só que é um filme completamente diferente. É um filme policial, com Rutger Hauer, chamado O Destruidor, Split Second. É um filme B, já aviso pra galera. E é um filme meio ruim, meio derivado. É um derivado de outros filmes. Ele copia várias coisas de outros filmes. Mas... Eu ia perguntar se não tem algo meio Blade Runner, né? Claro que tem, meio estético, né? Assim, ele é meio pós-moderno nesse sentido, porque ele pega assim, esse visual chuvoso e escuro da cidade no futuro, e das 5 cenas noturnas com chuva, e pega esse visual de sobretudo, com óculos meio escuro do Rutger Hauer, e ele pega esse visual meio Decker, parecido, e usa nesse filme com pura referência estética, assim, pura impression. Bem pós-moderno nesse sentido. Mas por que isso é pós-moderno? Porque ele pega uma característica estética vazia de sentido e simplesmente transporta para outra coisa que não tem nada a ver. E usa. Eu acho que isso é meio pós-moderno. Então é um filme que, por exemplo, que imita um pouco Blade Runner nesse sentido, mas imita só a atmosfera, porque no filme é um filme que 2 policiais correm atrás de uma criatura que está assassinando um monte de gente. Só que em vez de ser um psicopata, um assassino serial, que seria um procedural normal, é um monstro alienígena. Né? Em vez de ser um... Ele não é alienígena, não. Não? Eu me lembrava que era... Não. Ele é um rato. Ele é um rato mutante. Ele é um rato mutante que cresceu muito, ficou super inteligente e ficou inteligentíssimo. The Scorpio Killer. Mas é porque o design dele é idêntico ao Alien. Ele é um Alien. Né? Aquela boquinha dele e tudo mais. Aí você fica, mas ele não é uma criatura de outro planeta, não. Ele é desse planeta, sabe? Ele é uma mutação. Faz tempo que eu vi. O Igor viu recentemente o filme. Mas faz tempo que eu vi esse filme. Mas assim, eu recomendo assim, com essa ressalva. Sabe, se você gosta de filme de criatura e gosta tem um pouco de nostalgia desses filmes de policial, de buddy movie, misturado com perseguição de psicopata, misturado com filme policial, com filme Esse filme tem bastante, né? Tem um monte de empréstimo do Blade Runner. Né? E o Rutger Hauer é ótimo, né? E o Rutger Hauer, o ultra Rutger Hauer, a interpretação dele meio cover de si mesmo, assim, hiper ao cubo, fantástico, hiper cool, sabe? Tem é típico, o personagem típico, que é o parceiro dele, que tem os alcunhos meio intelectual, meio frágil, obviamente que ele vai morrer no meio do filme, e o Rutger Hauer vai ficar puto com isso. Não morre? Diego não lembra do filme. ele sobrevive. Mas ele é atacado, né? Ele é atacado, mas ele sobrevive. Mas tá bom, voltando. Né? Ele obviamente quase morre no filme, né? Ele é atacado pela criatura, e o Rutger Hauer fica, policial principal do filme quase matou meu parceiro, né, então, tem que ir lá atrás dessa criatura agora de vez e matar essa porra. Eu gostei, me diverti muito. É puro entretenimento. Se você ficou entretido com Alien 3 e gosta até hoje, não acho que o filme datou, Destruidor talvez seja a sua pedida. Muito bom, Split Second em inglês. E Igão, seu Igor, qual é a sua dica para os ouvintes, por favor? Eu tenho que dizer assim, uma coisa antes de eu indicar o meu filme, que eu acho o Split Second divertidíssimo. E eu tenho uma inveja também do personagem Rutger Hauer. Não porque ele é super cool, não apenas porque ele é super cool e ele tem um sobretudo preto, assim, que eu acho absolutamente cool, que pode ser roubado de outros filmes, mas que cai muito bem nele, sabe? O Rutger Hauer é fantástico. Mas assim, eu tenho muita inveja, assim, porque o filme todo, inclusive eles fazem piada, né, a respeito disso no filme, né? O filme inteiro ele é movido o personagem, né, é movido a chocolate e a café. Ele só come chocolate e ele só toma café. E fuma um cigarro atrás do outro. E ele não tem nenhum problema de estômago, ou cirrose, ou nada. Ele tem uma saúde perfeita. E a única coisa, eles comentam o tempo todo, barra de chocolate e xícara de café. O tempo todo. Sabe? Ele tá na delegacia de polícia, ele tá comendo chocolate aí. Eu acho impressionante. Pensa na úlcera, né? Exatamente. Eu que sou assolado por problemas estomacais e coisas parecidas, eu fico com inveja. Eu vejo esse filme e dá vontade de chorar.
Queria ser assim. Só chocolate. E ser daquele tamanho, e ter aquela disposição, aquela energia do Rutger Hauer. Imparável. Ele é o elemento imparável do filme, não é o alienígena. Né? Ele é o que não descansa, o que não dorme. Então outra coisa também, ele não dorme. Ele tem sono, ele não dorme, só come café, só come chocolate e toma café. Como que você se mantém inteiro fazendo isso? Bom, mas brincadeiras à parte, mas é um filme muito bom. Eu achei divertidíssimo. Mas o filme que eu queria indicar pra vocês, se os nossos ouvintes ainda não assistiram, um filme dos anos 80, agora eu esqueci, acho que 88? 86. 86, obrigado. Um filme de 1986 é uma coprodução de vários países europeus. Eu não sei de onde exatamente é esse filme, mas ele é dirigido por um francês, né, Jean-Jacques Annaud, espero que eu não esteja assassinando a pronúncia do nome dele, com Sean Connery, Christian Slater e mais uma penca de outros atores provenientes do cinema alemão, do cinema francês, do cinema russo. Estou falando de O Nome da Rosa. Por que eu estou indicando esse filme depois do Alien 3? Porque eu acho que esses aspectos religiosos que eu acho que são tão interessantes no Alien 3, né, eles aparecem, claro, assim, até mesmo porque a proposta do filme não é essa, né, assim, o Alien 3, ele, infelizmente, né, assim, ele tem que ser também um produto comercial, ele tem que fazer dinheiro, então ele tem que ter aquelas sequências de ação infindáveis que, na minha modesta opinião também, é uma questão de preferência, achei a parte menos interessante do filme. Esse filme, O Nome da Rosa, ele desenvolve mais isso. Então, o drama é baseado num romance do italiano Umberto Eco, e ele se passa num monastério ou num mosteiro medieval, mais ou menos no século XIII, no interior da Itália, em meio a uma controvérsia religiosa, porque eles estão prestes a receber uma delegação do Vaticano que irá decidir se a ordem dos franciscanos é ou não pode ser ou não enquadrada dentro de uma seita herética. Naquela época havia essa discussão. Hoje a gente sabe que não, mas houve essa polêmica. Sabe? Os franciscanos, ao fazerem um voto de pobreza, eles estão cometendo alguma heresia, eles estão indo contra a Bíblia. Então, o personagem de Sean Connery e o personagem do Christian Slater vão até esse mosteiro de monges beneditinos, à espera dessa delegação do Vaticano, onde haverá esse debate, essa discussão, e o próprio futuro da ordem franciscana está em jogo. E aí, no meio disso, tem uma série de assassinatos que começam a acontecer dentro desse monastério. E aí fica aquela questão, poxa, esses assassinatos, isso é obra do demônio? Isso é algum sinal? Isso é a presença de Lúcifer entre nós? Isso tem alguma coisa a ver com esse conflito político que está havendo? Isso tem alguma relação com tudo? E é um filme interessantíssimo. É um filme muito interessante, eu achei ele muito bem feito. Ficou um pouquinho datado, principalmente na questão, novamente, eu tenho uma cisma com isso. Quando ele tenta ser um filme meio de ação, assim, no final, ele fica assim, mas na parte, porque tem uma cena de perseguição dentro do labirinto. Olha só que coincidência, eu não tinha parado pra pensar nisso, mas de fato, tem uma perseguição no final do filme, assim, um labirinto. Eu não vou contar porquê, né, spoiler, eu já tô dando um spoiler aqui, que eu acho que a cena, mas não precisava, sabe, toda a parte de intrigas políticas e religiosas do filme e a relação dos personagens, eu acho muito mais interessante do que esse momento Hitchcock no final. Mas ainda assim, assistam, né? É um filme de grandes interpretações. Eu destacaria aqui, porque, bom, os atores principais, assim, eu acho que dispenso comentários, mas eu destacaria aqui um dos meus atores favoritos, que infelizmente não tem muitos filmes que eu possa indicar com ele, mas ainda assim, os poucos filmes dele, eu acho ele sempre maravilhoso quando ele aparece, que é o F. Murray Abraham, que faz o papel do Inquisidor. Do Amadeus. É o quê? Do Amadeus, porra, tem um grande personagem. Do Amadeus, exatamente. É porque eu tô falando assim, ele não tem assim, muitos, ele é um ator mais de teatro, né? Mas quando ele aparece quase perto do final do filme, sabe, ele é absolutamente assustador, fazendo o papel de um agente da Inquisição, Bernardo Gui, que inclusive é um personagem real, né? Fantástico a interpretação dele. Então assistam pra quem não viu. Tem um elo com Alien que tem o Ron Perlman, né? Acho que ele faz um corcunda nesse filme e ele eventualmente sai no Alien 4 depois, né? Ele apareceria depois. Isso. Nosso Hellboy, eterno Hellboy. Absolutamente reconhecível. Pois é. É um filme massa, é meio procedural, assim, meio NCIS, meio Sherlock Holmes, assim, né? Você pensa, né? Um drama aqui, mosteiro medieval, mas tem tipo cena de crime, investigação de pistas e não sei o quê. É interessante, eu gostei desse filme também. A referência do Sherlock Holmes, né? O Umberto Eco, né? Gostava muito dessa literatura, né? Essa referência a Sherlock Holmes está no próprio nome do personagem, né? William de Baskerville, né? Que é o personagem do Sean Connery, que é um dos mistérios que o Sherlock Holmes tem que decifrar, né? O cão, né, de Baskerville. Então não é à toa também. Tem um personagem também, só para terminar, tem um personagem que é inspirado na figura do escritor argentino Jorge Luis Borges, que aparece no filme também. Interessante, né? É um cego. É um cego, é Venerável Jorge, que é um cego que cuida de uma biblioteca. É exatamente aquilo que Jorge Luis Borges fez nesse livro. Não sei qual era o doença que ele tinha, mas Jorge Luis Borges, ele era cego.
também, foi certo. E ele era funcionário público, né? Trabalhou muito tempo na biblioteca, acho que Biblioteca Nacional de Buenos Aires, ou alguma coisa assim. Então esse personagem é meio que uma referência a ele. Bom, enfim, é um filme que eu gosto muito, aconselho, espero que vocês assistam e gostem também. Muito bom. A minha dica, né, é um filme que eu vi recente agora, queria ver faz tempo, né, mas não dá pra você estar em cima, né, e assistir tudo o que você quer assistir, mas é um filme que eu não sabia o nome brasileiro dele, eu descobri hoje, é Os Desajustados, que foi mencionado já no episódio de hoje, né, Whitney and I. É um filme inglês de 87, do Bruce Robinson, é uma comédia assim de humor negro, muito legal, com Richard E. Grant no papel do Whitney, e o protagonista, que é o And I, né, o amigo dele é o Paul McGann, que tá no Alien 3, né? E é um filme muito legal, bem cínico, assim, humor negro. É um filme já considerado cult, assim, da Inglaterra. E, né, tem dois atores desse filme, Whitney and I, que estão no Alien 3, né? E isso o que me levou a recomendar, né? O Paul McGann, que é o co-protagonista, né? Ele faz o doidão do Alien 3, que liberta o Alien. E tem uma ponta do Ralph Brown, que ele faz tipo o drug dealer, né? Um hippie, assim, que vende droga pra eles no Whitney, que faz o 85, o segundo em comando do Alien, né? Então é super divertido, bem cínico. Os Desajustados, filme de 87, Bruce Robinson, super recomendado pra vocês. E agora sim, anunciando o nosso próximo filme, a gente vai dar uma ligeira pausa, assim, momentânea na nossa temporada espacial, né? Porque tá lançando agora no cinema um filme novo que tá cotado nos Oscars e tal. E ele cai dentro do nosso âmbito aqui do acervo, né? Que é um filme que tem elementos de ficção científica, de fantasia, tem coisa meio de fábula. É meio, pelo que eu sei, assim, só de ver o trailer, é meio steampunk até, né? Então é um filme que... É um raro filme, assim, que é de gênero que tá sendo levado a sério no Oscar, né? É o Pobres Criaturas, do Yorgos Lanthimos, com Emma Stone, o William Dafoe, que tá estreando agora esses dias aqui no Brasil, quando a gente tá gravando, né? Então a gente vai parar a temporada momentaneamente, a gente vai assistir no cinema, né? Vai ser um passeio ao cinema do acervo, e a gente grava o nosso episódiozinho, e depois a gente retoma a nossa temporada. Diego, por favor, se despeça da galera. Valeu, pessoal. Mais um ótimo episódio. Obrigado pela audiência. Nos vemos em um filme que eu tô muito, muito, muito ansioso para assistir. Poor Things. Né? Pobres, como é que você falou? Pobres Criaturas? Em português? Pobres Criaturas. Maravilha, deve ser fantástico. Tomara. Igor. Se não for fantástico, a gente mete pau nesse filme aqui agora. Mas assim, em se tratando de um filme desse diretor grego, né, Yorgos Lanthimos, né, eu acho que deve ser um filme muito bom. Né? Assim, eu, pelo menos até hoje, não assisti nenhum filme ruim dele, nem sequer assisti um filme médio dele. Todos os filmes que eu assisti dele foram filmes muito, muito bons. Então, assim, eu acredito que esse filme seja excelente também. Né? Agora, eu só tenho uma pergunta. Assim, esse filme tem uma versão uncut do diretor ou alguma coisa assim? Que eu tenho que ver também, em paralelo ao filme? Porque se tiver, me falem logo agora. Eu espero que não tenha. Eu vou assistir um filme só e a gente vai gravar esse episódio sobre esse filme. Senhores, sempre um prazer estar aqui com vocês. Adorei a nossa conversa. Eu achei super divertida. Não sei se vocês se divertiram tanto quanto eu, mas eu achei fantástica. E ansioso para assistir Poor Things com vocês no cinema. E é isso. Aos ouvintes, muito obrigado. Obrigado pela paciência e até a próxima. Então, é isso aí, pessoal. Então, até daqui a 2 semanas. Valeu!